Olá a todos e bem-vindos de volta a este podcast. Hoje estou aqui com dois responsáveis da Pastoral Juvenil da Diocese do Porto. Deem muito boas-vindas ao Padre André e ao Padre Jorge. Muito obrigado por estarem aqui connosco hoje. Nada, um gosto. Boa noite a todos. Boa noite, Marta. Obrigado pelo convite. Antes de começarmos, eu gostava de saber quando é que vocês, de facto, conheceram o God Tellers e que sensações é que vocês tiveram quando esta notícia chegou até vocês? Eu conheci quando vos visitei pela primeira vez. Estive na vossa casa e deram-me a conhecer este encontro de bandas em que tinha tomado a responsabilidade do secretariado há pouco tempo e logo no imediato percebi que o secretariado da Pastoral Juvenil tinha que vos apoiar, tinha que estar do vosso lado e depois estive nesse primeiro ano e gostei daquilo que vi, daquilo que estive a presenciar e voltei no ano seguinte. Bem, eu sou mais novo nisto. O Padre Jorge já está no secretariado há mais tempo do que eu sou um acrescente mais recente, mas não foi pelo secretariado que conheci o God Tellers. Conheci através do Pedro Pires, que está um bocadinho não só como mentor, mas como pedra impulsionadora deste evento, quando do contacto que fiz para levar um grupo de jovens à JMJ ao Panamá. E aí fomos trocando ideias daquilo que estávamos a fazer, quer na Pastoral Juvenil. Na altura ainda não estava dentro do secretariado, ainda estava a paroquiar com paróquias em Castelo de Paiva. E ele foi-me falando um bocadinho do que fazia aqui e em particular falou-me deste evento do God Tellers e logo do início fiquei bastante motivado para participar como participante, não neste sentido de apoiante da organização, mas como participante, levando inclusive os jovens das paróquias que tinha ao meu encargo. Porque achei que era algo ímpar, que nós não tínhamos aqui, no nosso país, em Portugal, que se compare em grandeza, em dimensão e depois com a qualidade profissional. Depois de estar na JMJ no Panamá e ter assistido à proliferação que lá existe deste tipo de bandas, não é? que depois o God Tellers traz a público, acaba por dar a conhecer esta cultura, acaba não por é? dar a conhecer nesta forma mais juvenil de concerto quase de verão, não é? Não temos aqui um Paredes de Coura passando um bocadinho a publicidade, mas dentro deste género que é tão juvenil e que a América do Sul tem de uma forma extraordinária, não é? As bandas lá parece que surgem como aos cogumelos e nós aqui estamos numa outra fase, também temos uma outra cultura, mas também as temos e temos com muita qualidade e aqui no Norte também as temos e este evento é importante porque a mensagem cristã é a mesma, quer hoje, quer há 2000 anos atrás, mas a forma de a transmitir vai sendo diferente e isso Sim. É importante que nos atualizemos e Sim, este evento é importante. Nesse aspecto, acho que vocês então hão de concordar que a música acaba por ser um veículo incrível para evangelizar e particularmente para evangelizar os jovens. Sim, sem dúvida. O Jorge depois pode responder, desculpa lá tomar a dianteira. Aliás, pelo simples facto, tantas vezes quando estamos tristes ou quando precisamos de motivação, vemos isso nos jogadores de futebol, não é? Antes de um jogo eles preparam-se ouvindo música, não é? Às vezes estamos tristes e ouvimos música, outras vezes precisamos de inspiração, outras vezes simplesmente para ter um estado de espírito nós ouvimos determinado tipo de músicas. A música é uma excelente via de comunicação que liga um bocadinho o nosso coração com algo maior e sobretudo se isso tiver esta inspiração cristã, a mensagem é muito mais forte, é muito mais profunda e claro, é mais uma forma de comunicar a mesma mensagem. Ela começou com música há 2020 anos, não é? Em que os anjos cantaram a anunciar aquilo que celebramos por estes dias, que é o Natal do Senhor. Ela continuou com aquela preparação de Jesus Cristo para o Jardim das Oliveiras, não é? E por isso nada melhor do que percebermos que a música
não é? O canto está bem presente nesta mensagem que nós temos que transmitir e que faz todo sentido continuarmos com isso mesmo. Nós aqui, por acaso, vocês estavam a dizer que acabaram por conhecer o Got Tellers já na sua versão mais atualizada, não é? Já no coração de Gaia, num espaço que de facto é magnífico. Mas o Got Tellers começou precisamente aqui, não é? Neste palco, e de facto são as imagens que nós estamos a ver nesta televisão, aqui ainda num contexto bastante paroquial, não é? Mas acaba por ser interessante, nós em muito pouco tempo conseguimos sair destas paredes dos nossos templos, não é? Para chegar também mais longe, não só para chegar aos jovens, mas como o próprio Papa Francisco diz, para chegarmos às periferias daquilo que é o nosso alcance enquanto igreja, não é? Principalmente chegar a jovens sem esta cultura, ou muito menos sem a fé cristã. E eu penso que um encontro de música desse sentido, de música cristã, e aqui abraçamos também as igrejas, não somente a católica, mas as outras igrejas que acreditamos em Jesus Cristo, mas também leva a que os jovens que não tenham fé, ou que nunca tenham escutado a palavra de Jesus Cristo nesse sentido de fé, se possam aproximar. E aí sim foi uma coisa muito boa aquilo que aconteceu, que foi de sair destas paredes para ir para uma das maiores ou melhores salas de espetáculo do mundo, que é onde agora se realiza este evento. Sim. Eu sou um defensor acérrimo de que a fé cristã não pode ser um clichê de fim de semana. Nós às vezes achamos que vamos à nossa missinha, vamos à nossa cena de fim de semana, não é? Eu sou defensor de que as coisas têm que se entrosar na nossa vida, e hoje, mais do que nunca, se aquilo não me disser nada, se não se entrosar com a minha vida, eu acabo por abandonar e seguir, porque hoje a oferta é tanta que nós temos imensas coisas fantásticas para fazer, não é? Quer ao fim de semana, quer durante a semana, não é? E a questão de Deus pode passar a ser apenas um clichê, quase como ir à pastelaria ao domingo comer aquele tipo de bolo. E por isso este tipo de atividades, em primeiro lugar, é fantástica por causa disso, não é? Porque se entranha com a tua vida, faz parte da tua vida, e assim é mais fácil a seguir estar receptivo àquilo que o Jorge dizia, não é? A receber esta mensagem. Em segundo lugar, eu só conheço uma coisa que nasce grande, que são os monstros, não é? Isto não é um monstro, não é? Já começa a ter um bocadinho, algumas proporções, não é? Mas os príncipes e as princesas começam pequenos, não é? São crianças, não é? O próprio Deus, quando nasceu pequeno, agora no presépio de Belém. Por isso, todas estas coisas, primeiro é preciso uma coisa fantástica, que é sonhar, não é? E depois que haja alguém com um bocadinho de coragem para partilhar com alguém e começar a inventar. E às vezes nasce numa coisa tão pequena como esta sala, meia dúzia de catequistas ou de catequizandos, e a coisa vai pegando e vai-se fazendo, sobretudo quando se faz com qualidade e sobretudo quando o sonho é querido, a coisa depois começa a ganhar proporções, não é? E hoje ganha proporções porque realmente era algo que era necessário, veio ocupar um espaço de vazio que não existia. E havendo algumas coisas, mesmo na pastoral juvenil, até no CNE, na parte do escotismo, já ia havendo alguns festivais de canção da parte juvenil, mas sempre ou muito no registro amador ou muito no registro pontual daquele evento de criação, muito de festival da canção, que ainda vamos tendo a nível da europeu e até da RTP, mas nunca neste sentido de festival como agora o tendes, e nisso estáis de parabéns, porque é uma criança que tem umas dores de parto bastante grandes para estar nesta dimensão, mas depois dá um gosto brutal, certamente. Eu queria pegar numa coisa que também disse há pouco, que as pessoas acabam por ter esta imagem da igreja de ser um clichê de fim de semana, não é? E não sei se vocês acham que esta imagem que a igreja tem hoje em dia é uma coisa que é difícil de lutar contra ela, não é? As pessoas começam a ganhar assim uma espécie de preconceito sobre aquilo que a igreja é e não é. Sim, hoje corremos dois riscos, não é?
ou ficarmos reduzidos nessa ideia de igreja envelhecida, de clichê de fim de semana, e infelizmente até a maior parte dos colegas que nós temos no sacerdócio já estão até numa idade avançada, porque são de uma outra geração, onde muitos padres se formaram, e hoje temos poucos padres, por isso eles são quase que obrigados a estar até mais tarde em exercício, e isso também cria uma imagem um pouco mais envelhecida da igreja. E por outro lado, às vezes queremos modernizar com tanta vontade que caímos no ridículo do exatamente o contrário, de ficar um bocadinho quase, não ia dizer a palavra parolo, mas é um bocado já quase circense, não é? Onde se faz tudo e depois não se vive nada. Aqui o desafio é fazer realmente algo que vá de encontro à tua vida, que seja atual, mas com este equilíbrio refinado de fazer uma coisa que tenha interesse. Acho que ninguém disse melhor isso do que o Papa Francisco, e acho que já é uma situação que já devo ter referido neste podcast, que é, nós temos de ser do mundo sem ser mundanos. Exatamente. Completo com uma frase do São João Paulo II, numa das Jornadas Mundiais da Juventude, a dizer: a Igreja hoje precisa de santos, de calças de ganga, que bebam Coca-Cola, que vão ao cinema, e que comam pizza. Exatamente. Ou seja, de gente que vive a fé cristã, que vive neste mundo, mas está de uma forma diferente. O Padre Jorge certamente completará com uma frase mais bonita que a minha. Não, dizer-vos que às vezes nós temos uma ideia errada da Igreja. Eu penso que a Igreja está no caminho excelente. Porque se calhar nunca tivemos tantos jovens a rezar diariamente como nos dias de hoje. Muito por força das aplicações que vão surgindo, muito por força da implicação, que o Padre André falava há um bocadinho, que não é só de fim de semana. Mas não me canso de dizer que nós temos os melhores jovens da história da humanidade. E ao termos os melhores jovens da história da humanidade, eles vivem nisto com uma força e uma dimensão que não é só de fim de semana. Podemos cair nesse erro, mas os jovens que temos atualmente e que eu conheço não é. E vou partilhar convosco aquilo que tem sido uma delícia, que são as cartas que os jovens têm escrito. Escreveram-las nas primeiras caminhadas da fé, em que eu li-as todas. Escreveram o ano passado, no Dia Diocesano da Juventude em Penafiel. E as cartas revelam uma profundidade imensa e um compromisso imenso que eles têm com Jesus Cristo e que têm com Deus Pai, não é? E isto leva-me a acreditar que a Igreja de hoje é esta Igreja belíssima, e que temos Igreja. E que temos Igreja capaz de fazer coisas maravilhosas como esta. E que temos Igreja que não é uma Igreja que vive, que aí sim, que faz da Eucaristia o cume da sua fé. Mas para chegar à Eucaristia, para ela que seja o cume da fé, como diz o Concílio, é necessário uma preparação enorme, porque senão ninguém chega ao cume. E os jovens que nós temos de hoje conseguem fazer isto muito bem. Mas ao mesmo tempo, os jovens que nós temos de hoje, e é os jovens de todos os tempos, e é aquilo que a Igreja às vezes também realiza, a Igreja não tem necessidade de se mostrar. A Igreja não se mostra na caridade. Nós fazemos caridade à oculta. Não precisamos de andar com as bandeiras. Não é? A Igreja não necessita de se publicitar na forma de vivência da sua oração, da sua forma de vivência. E por isso eu penso que estamos num caminho muito bom e leva-nos a compreendermos que os jovens de hoje possibilitam esta realidade de constantemente renovar uma Igreja que poderá aparentemente ser envelhecida, mas que na realidade não é envelhecida. Eu no Dia Diocesano da Juventude de Penafiel dizia que, numa pequena entrevista à Eclésia, dizia isto mesmo, né? Se os jovens fizessem greve durante uma semana e um fim de semana completo das paróquias
ia ser um terremoto, porque tudo ia parar. Porquê? Porque os jovens estão e realizam-se e efetuam aquilo que é do mais belo que nós temos. E por isso, atividades como esta, realização como esta, como outras que vão surgindo, leva-me a acreditar muito nos jovens de hoje. Também tenho que confessar, coisa que eu não tinha em mente antes de ser diretor da Pastoral Juvenil e que hoje em dia me possibilita ter este testemunho muito bom acerca dos jovens de hoje. Sim, e como dizia há pouco, também nos dias de hoje nós vivemos uma realidade que acaba por ser bastante incrível, não é? E quase surreal, que é nós conseguimos, através das redes sociais e também através precisamente do Got Tellers, conseguimos estar em contacto, se calhar uns com os outros de uma forma que de outra forma não conseguiríamos. Não só com pessoas do outro lado do mundo, que aparentemente estão muito longe de nós, mas também, e aqui no caso do Got Tellers, pessoas que se calhar até estão bastante perto de nós, mas que nós sentimos esta distância, esta diferença. Pessoas de outras igrejas, como falávamos há pouco, por serem evangélicos, por serem ortodoxos, que existem estas barreiras, não é, entre nós, e que se calhar hoje em dia é muito mais fácil de as ultrapassar e de conseguirmos também aprender uns com os outros, trabalhar juntos. O tempo de hoje, e sobretudo com o Covid, não é, agora, nós podemos achar que está tudo muito mais difícil, mas se calhar foi trazer desafios novos, ou desafios que nós ainda não tínhamos acordado para eles, e que são importantes, e realmente veio-nos trazer, se calhar, a noção de que isto é de todos nós. Às vezes nós tínhamos a ideia de que a igreja é dos padres, não é? E se o padre é uma seca, a igreja é uma seca, basicamente, não é? Uma vez tive um jovem que me disse, ir à missa é uma seca. Eu, olha, então o problema é teu, porque tu é que és uma seca. E depois tive-lhe a explicar, a maior parte da missa nem é o padre que a faz, não é? Quer dizer, é o padre que lê a primeira leitura? Não. É o padre que canta o Glória? Não. É o padre que faz a segunda leitura? Não. É o padre que canta o Salmo? Não. Então é o padre que faz isso? O padre que faz, dirige um bocado a cena, consagra, põe toda a gente a rezar o Pai Nosso, não é? Até para servir a comunhão ele tem ajudantes. Pois realmente, se a gente vai para lá com a atitude seca, ou seja, isto é de todos nós, e se calhar agora em que ficamos mais fechados, mais sozinhos, essa também tem sido uma realidade em que tivemos que nos pôr a caminho para irmos ter com outros. Mas também tem sido uma oportunidade de nos exercitarmos nestas novas formas de comunicação, não é? Tal como o Got Tellers é uma forma de comunicação. E daí chegarmos a gente que agora nós não chegamos de outra forma, porque estávamos habituados que fazendo um evento, ou fazendo uma Eucaristia, ou fazendo uma atividade qualquer da exterior, a malta vinha e tínhamos ali um certo público e ficávamos contentes, realizados com esse certo público, e não íamos à procura de mais. E neste momento nós não temos possibilidade de fazer esse público presencial. Então a forma de fazermos presença é ir buscar onde as pessoas estão, irmos ter com elas onde elas estão. E onde elas estão é a partir das redes sociais, ainda. Não sei qual será a próxima meio de comunicação, mas ainda é esse. E é esse que nós temos que investir e temos investido, e esta é uma dessas formas, o podcast é uma forma de chegar lá, como os vários moldes que temos feito de continuar a rezar, de continuar a fazer anúncios, de continuar a fazer até concertos. Há pouco tivemos um concerto no dia 23 de novembro, onde foi completamente online, aproveitando e rezando pelas Jornadas Mundiais da Juventude. Exatamente, os Follow-Him. E tudo isso tem sido interessante, não só para chegar aos da nossa família chegada, cristãos católicos, mas também chegar àqueles que partilham a nossa fé, embora não na sua totalidade, aqueles que são cristãos, não é? A base da fé é a mesma, mas embora depois com nuances e ferramentas diferentes. E o ecumenismo face a partir dos jovens. E os jovens quebraram imensas barreiras. Coisas que às vezes a cúpula, quer da Igreja Católica, quer de outras igrejas cristãs, às vezes não conseguem realizar, e os jovens conseguem realizar isso muito bem. Nós vemos com os encontros
europeus da juventude da comunidade TZ, nós vemos a realidade da comunidade TZ, dos jovens que lá constantemente estão, né? E são não somente católicos, mas de outras confissões. E nos jovens nós temos quebra-se muito mais esta barreira de que eu sou católico, tu és protestante, ou és ortodoxo, ou és de uma seita qualquer. O Padre Jorge, se não me engano, também já esteve presente na Brasa Church de Espinho, na verdade. Sim, porque eles também, sim. A banda Brasa Church também faz parte da família Got Tellers. Sim. Já tivemos a oportunidade de falar com eles neste podcast. E sim, e falei já tive esse contacto com o pastor Carlos Xavier, já tivemos uma outra conversa interessante. Ele é uma pessoa interessante. E tivemos algumas conversas acerca desta comunhão, desta união que pode haver entre igrejas e também entre os jovens. E isto dizer-vos que lá está, os jovens podem dar este passo que é fundamental, que é necessário, de uma comunhão ainda maior das igrejas cristãs. E penso que vamos no bom caminho, respeitando as diferenças, mas acima de tudo assumindo o próprio Cristo, que é o Cristo de todos, e o próprio Deus, sim, que é o Deus de todos. No fundo, quando temos uma fé comum, se calhar há coisas quiquices que nós deixamos separar-nos que não fazem sentido quando a mensagem de Cristo é uma mensagem de amor universal. Sim. Precisamente. E eu penso que este evento deste festival de música, ou desta festa de música cristã, vem realizar uma coisa que habitualmente nós na Igreja Católica não conseguimos fazer. Nós na Igreja Católica normalmente tudo tem que ter uma Eucaristia. Seja o encontro que for, começa ou termina ou a meio, tem que ter uma Eucaristia. E esta festa da música cristã não apresenta dessa forma. Né? Contra mim, contra nós falamos, secretariado, que temos quase sempre esta necessidade de haver uma Eucaristia para gerir a coisa, para congregar ainda mais. E por isso dar-vos os parabéns também por isso, porque tivestes esta coragem de não assumir a Eucaristia como lá está, como cume, mas fazer uma paragem intermédia antes de chegar ao cume que é a Eucaristia, que não podemos negar a importância que ela tem, mas fazer uma paragem para termos uma festa de vida cristã e de música cristã, que é muito importante para os dias de hoje, e por isso estáis de parabéns. Muito obrigada. Acho que o Padre Jorge também disse agora uma coisa que também o Padre André já estava a realçar há pouco, que é bastante importante, que é importante os jovens sentirem que esta ação deve ser tomada por eles e a iniciativa deve ser feita por eles, não é? E não estarem à espera que existam o Padre X ou o Padre Y. Nós, por acaso, nós tivemos a oportunidade no ano passado, o Bispo do Porto veio ter connosco, precisamente ao Got Tellers. Tivemos a visão de estarmos, não é, a organizar o evento, a ver os concertos, e de repente vem uma figura a atravessar a ponte para vir ter connosco ao evento, que era precisamente o Sr. Bispo. E para nós, não é, acaba por ser, acabamos por sentir este apoio, não é? De nós sabermos que estamos a tomar uma iniciativa, estamos a fazer uma coisa que depois é de facto validado. Vem o Bispo do Porto, vem nos dizer, pá, foi bem, é isso, continuem. Sim, quer dizer, a Igreja não é uma empresa. E quando encararmos como uma empresa, estamos completamente perdidos, não é? Aquilo que eu dizia ainda há bocado, a dizer que tudo isto é nosso, não é? E se a Igreja não faz parte da nossa vida, se a fé não faz parte da nossa vida, então deixa de fazer sentido. Pressupõe logo a seguir que os jovens têm uma parte ativíssima na Igreja. Aliás, o Papa Francisco disse isso no Panamá, logo nas aberturas, a dizer: os jovens não são o futuro, não é? Os jovens são já o presente, quer dizer, e têm que ter uma parte muito ativa no mundo e na vida cristã. Até porque há coisas que os jovens dão à Igreja que de outra forma a Igreja não tinha capacidade de ir buscar. E quando falo Igreja no seu sentido universal, mas também Igreja particular, nas suas paróquias.
Paróquias onde os jovens não estejam presentes são paróquias que não sonham. Né? Vivem dos esquemas do passado, reinventam alguma coisa, mas não sonham. Os jovens trazem a irreverência, trazem a inquietude, fazem pensar e refazer a nossa vida e levam-nos mais longe também. E isso acontece sempre, é algo quase inerente à parte juvenil. Por isso, esse é o primeiro ponto, de que isto é para todos e para os jovens também. O segundo ponto é esta forma especial de ser igreja. Jesus, mesmo quando morreu, não era velho. Era mais novo do que eu. Não é? Embora agora a gente chega aos 30, já passa a ser cota, não é? Mas foi um fulano sobretudo jovem, não é? E irreverente, porque mudou a forma de ser na sua altura. Também chocou com muitos, mas ao mesmo tempo também atraiu muitos. Claro que nós sentimos sempre aquele bom pedaço, quando eu era jovem, quando o abade chegava junto de nós e quase que nos dá aquela palmadinha nas costas, agora não pode dar, e dizia, porreiro, gostei. Nós sentimos um bocadinho aquele fogo. Mas mais do que isso, que tínhamos esta ideia sempre, de que não estamos a trabalhar para ele, né? Estamos a trabalhar um bocadinho para nós, mas estamos a trabalhar sobretudo para aquela que é a nossa fé e estamos a trabalhar para Deus. E quando estamos motivados assim, não importa se somos novos ou menos novos. Mas, por acaso, então o Padre André, ainda por cima, que esteve no Panamá, sabe isso muito bem, que acabamos por conseguir viver bastante esse espírito e esse espírito de juventude precisamente como expoente máximo nas Jornadas Mundiais da Juventude, que vamos ter a honra de hospedar aqui em Portugal já em 2023, não é? Parece ainda muito longe, mas na realidade está bastante à porta. E não sei se vocês se sentem muito ansiosos para isto, eu sei que me sinto, e de certeza que as pessoas lá em casa também, que nos estão a ver também, se estão a preparar para este evento. Sim, na bocado estamos a trabalhar nisso. Primeiro, realçar isto, que é o maior encontro mundial de pessoas de qualquer coisa é este. É verdade. Não há uma empresa que junte mais gente no encontro mundial, não há um evento. Não é os Jogos Olímpicos, não é o Mundial de Futebol, nem é Fórmula a Jornada 1, Mundial nem da nada. Juventude. Exatamente, é a Jornada Mundial de Juventude de Jovens. Não estamos a falar de um encontro mundial de gente que até tem dinheiro para poder viajar, é de jovens, não é? E sejam aos 2 milhões, aos 4 milhões, depois há as contas que estão cá fora. E isso é extraordinário, não é? Num país como Portugal, não vamos duplicar certamente a população, mas se tiverem cá 4 milhões, nós somos 9 milhões, não é? Tirando os imigrantes, se calhar. Quer dizer que é metade de nós vem cá ter, quer dizer, no país vai ficar cheinho e é realmente uma atividade com muita força. Sim, aliás, se não me engano, a maior jornada que já houve foi em Manila, não é? Com Filipinas. Mais de 20 milhões, portanto já o dobro da população, Da população que nós temos aqui. Nós temos em Portugal. Ansiosos, sim. Desejosos, sim, que aconteça, mas também que passe, que isto vai dar um trabalhão, mas estamos decididos, apesar de todo o trabalho, porque as coisas também quando num trabalho não têm gosto, não é? Todo Aliás, o trabalho... é um lema nosso, precisamente aqui nesta casa, que é se for fácil não tinha piada. Não tinha piada nenhuma, não. E eu e o Jorge e a equipa que está connosco, estamos mesmo, e o Jorge vai dizendo isso muitas vezes, o Padre Jorge nos disse agora há pouco tempo, na igreja de Irmesinde, quando tivemos a retransmissão da Luz da Paz de Belém, queremos convictamente que mesmo as pré-jornadas que vamos fazer na Diocese de Porto vão ser as pré-jornadas, as melhores pré-jornadas de toda a história. E nós, Portugal, temos as condições, até este momento, de serem as melhores jornadas mundiais da juventude. Vai dar muito trabalho, vai valer muito a pena, sem dúvida também. O Jorge pode dizer mais. Sim, e os desígnios de Deus mostram-nos agora, ainda de uma forma mais evidente, o porquê de sermos nós os escolhidos para recebermos a Jornada Mundial da Juventude pós-pandemia, ou ainda com pandemia. E porquê? Porque só os portugueses que eram capazes de aceitar um desafio destes.
e percebermos que não é só desta casa, mas é universal, porque se fosse fácil não era para nós e não vale a pena. E por isso estou convicto que de facto a Jornada Mundial da Juventude, a pré-Jornada Mundial da Juventude, irá fazer com que a Igreja em Portugal se transforme. Mas também tenho dito o seguinte, não tenho dito somente que nós vamos ter as melhores pré-jornadas da história das jornadas e que as próximas e outras não nos vão conseguir alcançar, mas também se isto não correr muito bem, nós vamos ter que ser responsabilizados. E porquê? Porque a Jornada Mundial da Juventude não é só para os jovens, a pré-jornada não é só para os jovens, é uma oportunidade única que nós temos na história de realizarmos a Jornada Mundial da Juventude, de realizarmos a pré-Jornada Mundial da Juventude, em que a Igreja em Portugal, mais concretamente, porque é aquela que nos está confiada, a Igreja do Porto, tem que crescer, tem que mudar, tem que aproveitar este dom e esta graça que Deus nos está a dar. Sim, e acaba por ser necessário que também os jovens, nas suas próprias paróquias, não é, se sintam chamados e responsabilizados também para começarem desde já a preparar-se, a sonhar a jornada, não é? E também a trabalhar dentro do seu contexto para poderem acolher este evento. Não é suficiente. Não é suficiente serem só jovens. Sim. Tem que ser desde as crianças, o que eu estava a dizer é que aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos idosos. E aqui os idosos pode parecer que não têm uma importância, vão ter uma importância capital, porque vão ser eles que vão acolher. Eu tenho dito, exatamente, nós estamos a preparar uma das formações que é, nós vamos ser Isabel. Ao sermos Isabel, vamos receber Maria em nossa casa. Com os jovens que vêm, eles vão ser a Maria. E nós vamos ter que acolher bem. Mas ao acolher a bem, vamos sentir uma alegria imensa, tal como Isabel sentiu uma alegria imensa, porque sentiu a presença de Jesus, não é? E nós temos que aproveitar isso. E não podemos dizer que é só para os jovens, porque se for só para os jovens vamos ficar muito balizados. Não, é para a Igreja total, desde os mais pequeninos aos mais crescidos e mais adultos e idosos, temos que aproveitar isto. Se não aproveitarmos, tenho dito na brincadeira, devíamos ir todos presos. E eu espero não ir, e espero em 2024, 2025, ao fazermos uma avaliação daquilo que foi a Jornada Mundial da Juventude ou a pré-jornada, estejamos orgulhosos de nós mesmos e percebamos principalmente que crescemos na fé. E esta é uma oportunidade única. Ainda mais colocando isto, né, num tempo em que a Igreja, né, com o Papa Francisco, está a dar uma importância enorme e um lugar enorme aos jovens. Né? Não nos podemos esquecer que o último sínodo que houve dos bispos foi dedicado à juventude, à fé e ao discernimento vocacional. Por isso é uma oportunidade única e temos que a agarrar. Sim, e nós então aqui no Got Tellers ainda sentimos essa oportunidade com mais responsabilidade. Obviamente queremos ter um palco Got Tellers na jornada, mas também porque esta jornada é aberta também a outras igrejas e outras confissões religiosas, tal como este evento, não é? E portanto acaba por ser muito importante aquilo que nós começámos a trabalhar aqui, não é? Ainda antes de ser anunciado que a jornada ia ser em Portugal, e que vamos ter a oportunidade de continuar a trabalhar e depois viver esse cume, esse apogeu de todo este trabalho na JMJ. Sim, em primeiro lugar, é aquilo que dizias há bocado, não é? É preciso não adormecermos, é começar a trabalhar já, não é? Porque nós somos portugueses, e Nosso Senhor já nos deu este desconto de mais um ano, não é? Porque já sabia quem é que tinha, não é? Acordar já, e como dizia o Padre Jorge, isto é para a Igreja no seu todo, não é? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aproveitar todo este know-how que existe. Certamente vamos ter uma espécie de Got Tellers, ou mesmo um Got Tellers, nós estamos a equacionar, não me arrisco a dizer nas jornadas, Semana do Papa, isso, a organização do comitê local
é que há de definir, mas Sim, nós haveremos de falar com eles. Exatamente, não tens a cunha, não é? Mas pelo menos aqui pré-jornadas Porto certamente haverá espaço para algo semelhante ou mesmo com a estrutura que está, porque há know-hows que nós não podemos prescindir deles, como por exemplo o vosso grupo de jovens, não é? Que está na base deste God Tellers. Não é? Deve ser do grupo de jovens da Diocese de Porto que tem mais know-how de JMJ. Não é? Se vós tivesses uma daquelas malinhas que vai colocando selos... Por acaso, não é sem tentar aqui... vou deixar a falsa modéstia à parte, mas somos capazes de ser mesmo o grupo de jovens de Portugal que tem mais jornadas. Desde 1989, primeira aparição na Jornada de Santiago de Compostela, e desde 97 em Paris que não falhamos uma. Exatamente. Eu às vezes ainda sou assombrado por aquela carna de pesca com a bandeira do grupo de jovens de Canelas lá no Cimo. Mas que é importante aproveitar tudo isso para que o conjunto das partes depois deem um momento único que nos vai fazer orgulhosos a todos, mas também chegar àqueles que de outra forma andavam adormecidos e a ver passar o comboio, porque se nós fazemos evangelização, ou dizemos e queremos que fazer evangelização, não é só porque fica bonito e achamos que é quase um dever, é porque nós sentimos uma alegria imensa da forma como nós vivemos e por isso queremos ajudar os outros a encontrar essa alegria também. E se assim não for, claro, também temos os primeiros a estar felizes e contentes, não é? Como diz o outro, porque senão não passa. Muito obrigado aos dois por esta conversa. Gostei muito de estar aqui convosco hoje. E às pessoas que estão lá em casa a ver-nos, obrigado por estarem desse lado. Vemo-nos no próximo episódio deste podcast e espero que vocês também sintam agora este bichinho de começarem também a trabalharem para as Jornadas Mundiais da Juventude. Muito obrigado e vemo-nos no próximo episódio.